E tá alto, gente, já tá ligado. sobre o fazer da escola, tá? Que é importante, principalmente, tudo é importante, mas eu sempre olho com carinho especial a EJA. São trabalhadores e trabalhadoras que têm estão aqui agora à noite, né, numa atividade para vir, para chegar, querem avançar e vão avançar nos seus estudos com certeza, e parar para pensar que EJA é essa, o que está acontecendo, para onde nós vamos, que pé nós estamos. É legal, senão a gente sai reproduzindo algumas ações daqui e sabendo do que está. Então, esse momento é um momento que a gente acha um momento especial, porque a gente para, pensa, conversa, nós fazemos sempre aqui no CIEP, entendeu? E aí, assim, tem essa reflexão. Não veja isso, e é importante falar, sobre ela, não veja isso aqui como uma questão que vai ter uma pessoa aqui falando com vocês, não, aqui é uma troca, é uma conversa, é um diálogo, aonde a fala das pessoas que vão estar aqui falando com vocês é extremamente importante, mas a fala de vocês, a opinião de vocês, o posicionamento de vocês é importante. Né? Tudo faz parte desse grande aprendizado, professores e alunos, tudo faz parte desse avanço, desse crescimento da EJA. E é importante que o aluno participe, para a gente melhorar cada vez mais as nossas práticas. Tá? Quem vai falar para vocês hoje é a professora Tatiana Barbosa, tá? Vai falar, vai se apresentar daqui a pouco, vai começar a conversa aqui com a gente, vai compartilhar as suas funções, seus saberes. Quem vai mediar, o professor Léo, que vocês conhecem, vocês, o Léo não, tá? Que vai estar contribuindo aqui na conversa, nessa fala, nessa reflexão coletiva que nós vamos fazer aqui. Tá bom, gente? Então aproveitem bem, conversem, coloquem as perguntas, as questões, coloquem os posicionamentos, que é tudo importante para o crescimento e a melhoria da nossa vida. Valeu? Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou aqui apresentando a vocês a mestra em educação, a professora Tatiana Barbosa. Ela faz parte da Secretaria Municipal de Educação de Campo Roxo, nosso município. E venho conversar com vocês sobre o seguinte tema: limites e possibilidades da EJA na pós-pandemia. Vou reforçar o que o Nelson falou. Absorvam bem a fala da Tatiana. No final, perguntem, que volta. Nós estamos aqui para dialogar. Através do diálogo, a gente cresce, não só com o ser humano, mas com o também. Tudo bem, pessoal? Aproveitem. Ela é muito boa. Muito obrigada. Dessa primeira pergunta, né? Boa noite, povo da EJA. Boa noite. A Vera. Boa noite, povo da EJA. Boa noite. Eu queria, inicialmente, antes de me apresentar, agradecer imensamente o convite da escola. Né? Quem me fez essa ponte entre mim e o CIEP 175 foi o professor Napoleão. Nós trabalhamos juntos lá na Secretaria Municipal de Educação de Belfor Roxo. E queria, assim, agradecer mesmo. E aí eu falei com a Dani, né, que eu conversei mais um pouquinho com a Dani quando eu cheguei. Eu não vim ensinar nada, eu vim trocar e principalmente aprender. E eu fiquei bastante impressionada com a estética da escola, sabe? Com os trabalhos apresentados, com a biblioteca com o nome de uma mulher preta, Conceição Evaristo, com os trabalhos feitos em Alguidar e Moringas, com aquele mural maravilhoso ali no fundo, com uma gestão negra na escola, e eu vou falar mais à frente o quanto isso faz diferença para a EJA, principalmente. Então, assim, eu já me senti em casa quando eu cheguei na unidade. Se eu soubesse que a estrutura da unidade era essa, eu teria vindo paramentada, né, a caráter, com turbante, né, com outra estética. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e de conhecer uma escola estadual que percebe-se que tem uma prática de educação antirracista. Então, eu queria assim, agradecer e parabenizar aos professores, à gestão e aos alunos. Tá bom? Fiz questão de sair dali, né, gente? Que meu lugar era sentada ali, mas eu gosto de ficar perto de vocês, como o gestor disse. Qual é o seu nome mesmo? Nelson. É um bate-papo,
é algo... o Napoleão aí, acabei de falar de você. Eu quero muito que vocês consigam participar, que vocês consigam interagir. Então, eu estar aqui à frente, perto de vocês, eu não vou poder ir no meio porque, né, tem aqui o lugar marcado para ficar, mas eu queria que vocês se sentissem muito à vontade para a gente bater um papo sobre nós, que somos sujeitos da EJA. E aí, né, o professor falou, né, eu sou mestre em educação, mas antes disso, antes de ser professora mestre em educação, eu sou Tatiana Barbosa, filha da Jaciara e do Silas, mãe do João Vitor. E aí eu sempre peço licença aos meus ancestrais que vieram antes de mim, para que hoje uma mulher preta estivesse aqui com o título de mestre falando para vocês. Então, para eu estar aqui, teve muita gente lá atrás que veio arrombando os portões e abrindo os caminhos para que a gente pudesse passar, e a gente sabe que não é fácil, né? Então, antes de tudo, eu sou essa pessoa, né, que assim como vocês, enfrentou muitas dificuldades na vida. E aqui eu não quero vir com um discurso de se eu conseguir, vocês conseguem, não. É muito difícil, né? E aí eu me coloco como sujeito da EJA também. Hoje eu estou na Secretaria Municipal de Educação de Belfor Roxo, como gerente de EJA do município, ou seja, responsável pelas escolas de EJA no município de Belfor Roxo. São 20 escolas, sob, né, a minha responsabilidade, aí eu coloco porque tem que ter alguém à frente, mas eu trabalho com a equipe que estão nas escolas. João sabe, né, a gente trabalhou junto também lá na SME. Então, são 20 escolas de EJA, são 3.000 alunos, são não sei quantos professores e gestores e pedagogos, e não é fácil. E aí, falar sobre limites e possibilidades na EJA, eu quero falar sobre os limites que eu sei que vocês também enfrentam. Eu acredito que sejam parecidos com os meus alunos lá de Belfor Roxo, que são do ensino fundamental, vocês são do ensino médio, mas acredito que as dificuldades deles e nossas enquanto profissionais da EJA sejam muito próximas, mas principalmente trazer quais estratégias nós estamos utilizando para enfrentar esses limites, para dar possibilidades para esses alunos, para que eles continuem estudando, e que instrumentalização nós estamos dando para os nossos professores, para os nossos pedagogos, para lidar com esses sujeitos. E aí, por isso que é tão importante ouvir vocês, professores e alunos, porque eu sei que aqui já me falaram que tem muita gente que é de Belfor Roxo, né? Estuda aqui. Quem é de Bel aí? Os sinistros são de Bel, né? Soube que tem muito aluno de Belfor Roxo e vai ter mais, porque eu vou fazer propaganda da escola nas minhas turmas de 9º ano para virem para cá, né? Porque já estou, né? A gente enfrenta um grande problema de evasão, tanto em Belfor Roxo, quanto em São João, quanto no Rio de Janeiro e Brasil, principalmente no pós-pandemia. E aí, para a gente entender um pouquinho disso, a gente precisa falar sobre quem são esses sujeitos da EJA. E aí eu trouxe os dados da Sinopse Estatística da Educação Básica de 2021. São dados fresquinhos, atualizei hoje, né? Nós temos na EJA, no Brasil, 2.962.322 alunos. Esse é o público da EJA no Brasil. É muito pouco. A nível de Brasil, é pouco. A gente sabe que existe um número muito grande de pessoas fora da escola. E por que esse povo não consegue chegar à escola? Né? Por que a gente, enquanto gestora do município, me preocupo dia a dia se eu vou fechar uma turma de EJA? E os meus professores, professor que trabalha na EJA, porque durante o dia está com a carga horária ocupada, né? A gente que é profissional da EJA, a gente precisa de vocês, alunos, em sala de aula, para a gente ter como trabalhar. E como não fechar turmas de EJA se a gente não consegue fazer com que esse aluno venha para a escola? E aí a gente vai... É isso que eu quero ouvir vocês. Porque vocês estão aqui, sentados, só vocês sabem as batalhas que vocês tiveram que vencer para conseguirem estar sentados hoje aqui. O que vocês deixaram para trás em casa,
as dificuldades que vocês enfrentam, de repente, ao marido que implica porque está estudando, ou não tem com quem deixar o filho, ou trabalhou o dia todo, pegou 2 horas de transporte público para vir para cá. Então, eu quero ouvir vocês. Vão aí pensando que daqui a pouco eu vou parar de falar e vocês que vão falar. Esse é o público da nossa EJA, 2.900.000, quase 3 milhões de alunos. A EJA no Brasil é feminina. A maioria das alunas, dos estudantes matriculados na EJA no Brasil nesse momento, é de mulheres. E aí vamos fazer o teste do pescoço, vamos olhar aí, ó, para o coleguinha do lado, para trás. É visível que tem mais mulheres na EJA. E aí, na hora, professor, professora, que a gente vai construir esse currículo para as turmas de EJA, a gente tem que levar isso em consideração. A minha EJA é feminina. A mulher que estuda na EJA precisa se ver nesse currículo. Eu não posso fazer um currículo ou me propor a ensinar disciplinas que estejam longe da realidade dessas mulheres. Então, isso é enfrentamento também desses limites que essas mulheres encontram. E aí eu vou falar de uma estratégia que Bel tem utilizado para facilitar a vida, principalmente dessas mulheres da EJA, para que elas venham para a escola. A EJA no Brasil é negra? Hoje, eu não posso afirmar isso diante desses dados. Eu tenho Instagram, quero todo mundo me seguindo lá, depois eu vou botar ali, o nome, a EJA é negra, que é sobre a minha pesquisa, uma parte do título da minha dissertação de mestrado, em que eu defendi em 2019, em que eu afirmei que a EJA é negra, porque lá atrás, em 2018, segundo os dados, 65% dos alunos matriculados na EJA eram negros, se autodeclaravam negros. E hoje, eu tenho 48% de negros matriculados na EJA. Eu falei, como assim? A EJA continua sendo majoritariamente negra. Só que foi inserida uma nova categoria, Antes você tinha que dizer se você era branco, se você era preto, que eu sou preta, Pele escura, inegavelmente negra. Tem o pardo, que é aquele que que não sabe, que tem dúvida. Eu sou moreninha, eu sou mulatinha, eu sou burro de papel, de burro quando foge, professor? E aí esse é o pardo. E aí a junção do preto com pardo é o negro. Então você ou é branco, ou é preto, ou é pardo, ou é amarelo, que são os orientais, ou indígenas. Esse ano, quer dizer, em 2021, eles acrescentaram uma categoria nova, que é não declarado. E aí o não declarado tem um número muito grande de pessoas ali que estão num não lugar. O que são essas pessoas? São brancas, são pretas, são pardas, não sabem? E isso, acredito eu, que eu vou me debruçar melhor sobre isso esvaziou o quantitativo de alunos negros na EJA. Fruto desse momento político que nós estamos vivendo, que quer aniquilar com a educação de jovens e adultos e com a questão racial no Brasil. Então, hoje, eu já não afirmo com certeza baseada nos números de que a EJA é negra. Embora, se a gente fizer o testezinho do pescoço, como eu falei, a gente vai olhar, a maioria do povo da EJA é negro. E aí, esse sujeito da EJA é negro, e a gente tem que levar isso em conta também na hora de construir esse currículo. A EJA é feminina e a EJA é jovem. O quantitativo de alunos jovens ou de jovens adultos na EJA é muito grande. Entre 20 e 24 anos é o maior número de alunos matriculados. E também os alunos com mais de 40 anos. Aqui, como é ensino médio, eu estou dando uma olhada, eu estou vendo pessoas mais velhas matriculadas no ensino médio, fico muito feliz. Mas a minha realidade em Belford Roxo é um pouco diferente, porque é ensino fundamental. Então, é uma garotada de 15, 16, 17 anos, que dá muito trabalho lá durante o dia, faz muita bagunça. Aí o que o pessoal, a escola faz? Despeja na EJA, como diz a professora mestra também, Amanda Guerra, Despeja lá na EJA. Aí a garotada. Aí o pessoal mais velho, que está no 6º, 7º, 8º e 9º ano,
não quer ir para a escola, porque aquela garotada faz bagunça, aquela garotada atrapalha, não para de falar. Mas a EJA também é para o jovem. O J da EJA é de jovem. Então, o jovem também tem esse lugar. Educação de jovens e adultos. Alguns municípios, se não me engano, no Nordeste, adotaram o I também. É EJAI, Educação de Jovens e Adultos e Idosos. Porque nós temos os idosos da EJA. A minha realidade é que os idosos estão nas classes de alfabetização, que lá em Bel, eu falo Bel, né, carinhosamente, lá em Bel, Cidade do... Não é mais não, pelo amor de Deus, que eu não posso ser exonerada, não é mais Cidade do Amor. Mas estão no ciclo, né, que a gente chama de ciclo de alfabetização, que é o ciclo 1 e ciclo 2, é onde eu tenho mais idosos, aquela EJA com a carinha do vovozinho, da vovozinha que quer aprender a ler, e do 6º ao 9º é a juventude. É o perfil da EJA de Belford Roxo. Aqui pode ter uma outra configuração. Aqui eu estou vendo o pessoal mais adulto e tem alguns idosos aí, graças a Deus, querendo terminar o ensino médio. Então, esses são os sujeitos da EJA. E aí, falando sobre o período pandêmico, né, o período da pandemia, que foi um desafio muito grande para nós da educação de jovens e adultos, porque é o que eu sempre falo, o nosso aluno, eu falo que não é estudante que trabalha, é um trabalhador que estuda. Quem é que aqui trabalha? E aí eu não falo trabalho fora, não. Às vezes a pessoa não trabalha fora, trabalha em casa e toma conta do filho mais novo, ou né? Toma conta, quem é jovem toma conta do irmão porque a mãe trabalha, né? A dimensão trabalho para o aluno da EJA é muito mais importante. Entre garantir o sustento e vir para a escola, o estudante vai preferir garantir o sustento. A gente precisa comer, precisa vestir, precisa morar, precisa pagar o aluguel, não é isso? E durante a pandemia, o público da EJA foi duplamente sacrificado. Primeiro, por ser mais suscetível à contaminação do Covid, né? Principalmente dos mais idosos. Segundo, porque foi necessário fazer o lockdown, fechar o comércio, diminuir o trânsito de pessoas na rua. E esse aluno que muitas vezes trabalha de forma informal, não conseguiu trabalhar. Então, ele perdeu sua renda e ainda correu o risco de ser contaminado em maior número do que os alunos jovens. Como estratégia, algumas redes, aí eu não sei se a rede estadual, qual foi a estratégia, mas acredito que vocês também tenham aderido às atividades não presenciais, né? O estudo online, digamos assim. E Belford Roxo não foi diferente, nós propusemos para os alunos atividades não presenciais. Houve uma dificuldade muito grande de acesso à internet, porque a gente não ofereceu, enquanto Secretaria de Educação, meios, a gente não ofereceu um chip com internet para o aluno estudar. Então, o aluno não tinha crédito, não tinha dinheiro para botar crédito no telefone. Como que ele iria acessar as atividades? A gente não tinha uma plataforma para o aluno estudar. Então, a estratégia foi distribuir o material ou as atividades em grupos de WhatsApp. Nós elaboramos um material, né, o caderno de atividades EJA, eu acho que o Napoleão até participou dessa revisão, né? A gente teve que fazer a toque de caixa, conseguimos imprimir para que os alunos estudassem em casa, faziam as atividades em casa, levava para a escola, o professor corrigia, e assim a gente foi levando. Alguém consegue aprender efetivamente dessa forma, sem ter o contato direto com o professor? Não vamos, né? Não é? Imagine dessa forma por WhatsApp. Mas foi a forma encontrada para esse aluno não perder o vínculo com a escola. E aí a gente criou um outro problema. Depois que a gente começou, ano passado em Belford Roxo, a EJA voltou, acho que 31 de maio, a gente voltou em maio. E aí os alunos já estavam acostumados com o grupo de WhatsApp, com o online. E aí ele não queria ir mais para a escola. Ele queria ficar em casa e fazer o trabalhinho em casa e levar para a escola para o professor corrigir. Quem aqui não ia querer um negócio desse? Eu também ia querer, né, gente? Um frio
Eu ia ficar em casa, mandando minha atividade, né? E a gente, para fazer esse aluno voltar para a escola, foi o ano passado inteiro. Para ele entender, olha, agora acabou esse período, agora a gente vai voltar. Com distanciamento, com máscara, com álcool, com tudo. Mas o aluno precisava voltar. Voltamos. Aí esse ano, 2022, vida normal, entre aspas, a gente continua com uma dificuldade muito grande de trazer esse aluno que se perdeu pelo caminho para a escola. Acredito que aqui também, pelo que eu já andei conversando. E tá complicado, porque eu falo como gestora, mas manter um turno aberto de educação de jovens e adultos com todos os professores, 8 professores, né, por turma, digamos assim, administrativamente, eu preciso ter um quantitativo mínimo de alunos na sala. Isso é a gestora falando. Agora, a militante de EJA falando, a professora que é apaixonada pela EJA falando, que acredita que a educação de jovens e adultos é um direito, que se eu tiver um aluno precisando de estudar, eu tenho que garantir que esse aluno tenha acesso à escola, é um sofrimento muito grande. Se eu tiver 5 alunos na sala, esses 5 alunos precisam ter o direito à educação garantido. Esse direito que já foi roubado dele lá atrás, em algum momento. Em algum momento ele precisou parar de estudar. Perdeu, né? Está com uma lacuna que precisa ser preenchida. Eu preciso garantir o direito desse aluno à educação. Então, eu fico num dilema que vocês não sabem como. Que é ver a turma da EJA, ir visitar a escola e ver a turma da EJA vazia. É ir à escola e ter 5 alunos, ter 4 alunos, ter 10 alunos numa turma, e eu receber ordem de cima, olha, se continuar assim eu vou ter que fechar. Então, a gente precisa que o aluno volte. E aí eu conversei, não sei se está aqui, a assistente social, a gente estava conversando, e ela falando da dificuldade que é ligar para o aluno, para poder saber o que aconteceu. Por que você não está vindo para a escola? Você está com algum problema? Está precisando de alguma coisa? Porque o aluno muda de telefone, de número de telefone constantemente. E aí a gente não consegue ter contato com vocês. A gente não consegue achar vocês. Aí eu não sei em que lugar, eu não conheço muito bem São João de Meriti, eu só conheço Vilar dos Teles, ali perto da prefeitura, e Coelho da Rocha, que eu morei em Coelho da Rocha um período, só conheço isso em São João. Mas em Belfor Roxo, tem uns bairros que não dá para você andar à noite. Tem escola que para eu visitar eu tenho que ir de carro oficial, senão eu não consigo, né? Senão, senão eu não consigo entrar. Como é que o profissional da escola, ou o professor, ou orientador educacional, ou assistente social, ele vai na porta do aluno bater para saber, olha, você sumiu, está 15 dias sem vir para a escola, o que aconteceu? Porque faz diferença, viu? O aluno recebeu uma visita da escola em casa. Vocês não gostariam, não se sentiriam importantes, sim ou não? De receber alguém da escola na sua casa porque sentiu a sua falta? Isso faz muita diferença, mas às vezes a gente não tem estrutura para isso. Estava comentando com o pessoal ali fora também da escola, bati muito papo, cheguei aqui muito cedo, aí fiquei conversando a beça. Um aluno, que eu não sabia que era aluno da EJA, um rapaz de 16 anos, vendendo empada todo dia na Secretaria de Educação. Ele ia de manhã, ele ia de tarde, ele ia no final da tarde. E a gente sempre pergunta, né, quando vê alguma criança aí, você estuda? Estuda onde? E eu, estuda onde? E ele não respondia. Até que ele foi com o irmão menor. E o irmão, eu estudo, esse horário eu acabei de sair da escola. Eu falei, a cara do golpe isso aí. Acabou de sair da escola, já está com a empada aqui vendendo. E aí ele, professora, eu estudo à noite, eu sou da EJA. Aí eu, opa, vem aqui. Você é da EJA de qual escola? Aí ele falou o nome da escola. Olha, eu vou lá, porque é a escola perto da Secretaria de Educação, eu vou lá te ver. Mas eu não estou estudando porque a tia lá da escola falou que eu não posso entrar porque eu estou devendo um documento. Aí eu, peraí, liguei para a diretora. Diretora, o aluno esse me falou que foi proibido de entrar na escola por esse motivo. Não, diretora, ele vai para a escola sim hoje.
calma aí que eu vou averiguar. Eu falei para ele, para o Pedro, quem foi que falou para você que você não pode ir para a escola? A Rosa. Quem é a Rosa? A orientadora educacional da escola. Eu conheço a Rosa, faço formação com a Rosa todo mês. Rosa, ela, Tati, pelo amor de Deus, eu não falei isso. Você sabe como é que eu sou. Isso foi lá na secretaria. Aí, gestores, todo mundo que trabalha na escola é educador. Inclusive quem trabalha na secretaria, quem trabalha lá no refeitório, as tias da comida, as merendeiras, o porteiro, o coordenador, o inspetor, todo mundo é educador. Todo mundo tem que zelar por esse aluno. E aí, a Rosa, Tati, eu converso muito com o Pedro. Ele não é assim, assim, descreveu. Eu falei, exatamente. Ele falou meu nome porque eu converso com ele, ele gravou o meu nome. E aí, quando foi à noite, foi a orientadora e a tia da secretaria que mandou ele voltar para casa, na porta do Pedro. A tia, no outro dia, foi lá, renovou a matrícula e o Pedro está estudando. E aí, todo dia ele vai vender empada. E aí, estou na escola. A minha sala é tal, tal, tal. Eu tenho que ir lá. Que eu falei que eu tenho que ir lá ver o Pedro na sala de aula. Ele se sentiu mega importante. Primeiro, de estar na secretaria, alguém perguntar por que ele não estava na escola e qual era a escola e resolver o problema. Só que vocês precisam ajudar a gente, né? Precisa manter o telefone atualizado lá na secretaria, porque senão vocês vão sumir e a gente não vai conseguir falar com vocês. Sobre as mães, quem aqui é mãe? Muitas são mães, né? Quem tem filho pequeno aí? Com quem está o filho de vocês agora para vocês estudarem? Com o pai, com a sogra, com seu esposo, com o pai? Está sozinha em casa? Quantos anos tem sua filha? 16, já é uma mocinha, né? Já dá para ficar sozinha mesmo. Lá em Bel, a gente... Oi? Você é pai? Ah. E quem é pai aí? Perguntei quem é mãe, mas quem é pai? Vocês têm alguma dificuldade de vir para a escola porque não tem com quem deixar os filhos? Os filhos estão em casa, guardadinhos, beleza? Lá em Bel, a gente tinha essa dificuldade das alunas não irem para a escola porque não tinha com quem deixar os filhos. E aí, a gente não inventei a roda. No município do Rio de Janeiro existe o espaço infantil noturno, a lei que coloca os alunos, coloca os espaços da Secretaria de Educação, escolas de educação infantil, com profissionais para que as mães da EJA e os pais da EJA coloquem os filhos para serem cuidados enquanto eles estão estudando. Só que lá no Rio existe a legislação, mas ainda não existe essa prática. Em Belford Roxo existe a prática, porque nós criamos os espaços, espaços infantis noturnos em algumas escolas. São escolas que oferecem educação infantil de dia. Então, à noite, a salinha de educação infantil está vazia, tem todo o mobiliário pequenininho para as crianças, pode ficar criança de 2 a 7 anos, né? Menor que isso não, porque já é berçário, tem que ter mamadeira, tem que ter bercinho, tem que ter uma outra estrutura, mas de 2 anos até 7 anos, eles ficam na escola, cuidadinhos, eles não vão lá para estudar, para fazer dever. Isso, à noite. À noite. E aí, enquanto a mãe ou o pai estão na sala, as crianças estão no espaço infantil. No mesmo ambiente, na mesma escola. Na mesma escola. Tem salinha? Amanhã ele está lá em Caxias, o governador. E aí, assim, a gente colocou esse espaço infantil, existe a portaria que regulamenta, tudo direitinho. E aí as diretoras ficaram com muito medo. À noite, Tatiana, essas meninas vão pegar os alunos, vão deixar aqui e vão fugir. Sexta-feira vão para o baile, vão deixar as crianças aqui. Professor, você? Você é aluno? Não aconteceu nenhum caso. Aí eu falei, diretora, a gente está oferecendo um meio de facilitar o acesso dessa aluna. Se ela não fizer um bom uso dessa oferta, ela vai perder o direito. Simples assim.
Então, assim, acho que não teve nenhum caso de aluna fugir, largar aluno lá, de aluno se machucar. Elas chegam com o filho, já vão para o refeitório e jantam junto com a criança, levam para a salinha. Aí tem diretora que faz pipoca, faz gelatina. Que eu falei, é para a criança brincar, não é para a criança ficar fazendo dever, não. Vê desenho e brinca. Tem lá, não é uma professora, é uma estimuladora, que a gente chama lá em Belfor Roxo, né? Mas para ficar com a criança, e não teve nenhum problema. O que eu não posso é, em sala de aula, a mãe levar o filho e ficar na sala de aula. Isso não pode. Nem legalmente pode. Mas o espaço infantil funciona, graças a Deus está funcionando. Tem um pai que ele tem 3 crianças e ele falou que sem o espaço infantil ele não poderia voltar a estudar, porque a esposa é técnica em enfermagem, se eu não me engano, então trabalha à noite e não tem com quem deixar os filhos. Então, assim, foi uma estratégia que a gente utilizou para combater essa evasão das mulheres da EJA. E aí, ai, obrigada. Com certeza. Eu queria falar sobre estratégias pedagógicas. E aí eu vou falar um pouco sobre o que eu vi aqui na escola. Como eu disse, a EJA é feminina e a EJA é negra, né? E aí eu cheguei aqui na escola e vi esse ambiente maravilhoso de prática antirracista e de educação étnico-racial no espaço da escola. Fiquei muito feliz de verdade. Porque geralmente a gente vê isso tudo acontecer em novembro. Novembro, vem o grupo de capoeira, a escola faz aquela feijoada e pronto. Né? Tô mentindo? Não, pela verdade. Eu já com o telefone já começou o meu telefone. Ai, você pode, novembro, você pode, você pode, você pode. Aí que lembram que existe a questão racial, que existe racismo só em novembro. E pelo que eu estou vendo aqui, não é isso que acontece no CIEP 175. E aí lá em Belfor Roxo, existe há muito tempo um trabalho muito bacana de formação de professores para trabalhar a questão racial nas escolas. Há muito tempo. Desde antes de 2003, né, que foi quando foi promulgada a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas. Só que a EJA não era contemplada nessas formações. Foi sobre isso, esse foi o tema da minha pesquisa de mestrado, porque as formações dos professores não eram feitas dentro do horário de trabalho do professor da EJA. Se o professor da EJA quisesse fazer a formação, ele que se virasse e fosse de manhã ou à tarde. Quem é que pode? O professor da EJA trabalha manhã, tarde e noite. Então, os professores que conseguiam participar das formações eram professores muito interessados, muito engajados. E aí eu quis ouvir os alunos da EJA para saber como eles recebiam essa formação que a Secretaria de Educação trabalhava. E eu tinha uma certeza muito grande. Vocês vão chegar a fazer TCC, quando vocês fizerem graduação e pós-graduação, que a gente tem um problema que a gente tem que dar conta de resolver, uma pergunta que a gente tem que responder, né, com o nosso trabalho de conclusão de curso, ou de especialização, ou de mestrado, ou de doutorado. E eu tinha uma certeza muito grande. Essa formação é indispensável para que o trabalho aconteça nas turmas de EJA de Belfor Roxo. E aí o professor José Santos, é José Henrique, eu acho, que era o professor isso, da Rural, que era meu professor de metodologia, ele falou, você tem muitas certezas, você não pode fazer pesquisa com tantas certezas assim. E eu não entendi. E no final da minha pesquisa eu vi que eu estava errada. Não era a formação que a secretaria oferecia que fazia diferença. Era o engajamento pessoal dos professores que fazia diferença. E mesmo com toda a ausência da CEMED, e aí eu falo enquanto CEMED, né, mas é fazendo a meia-culpa, que não oferecia formação para aquele professor dentro do seu horário de trabalho, e hoje os professores da EJA só fazem formação dentro do horário de trabalho, só fazem formação à noite, os professores deram conta, os dinamizadores deram conta, e os alunos sabiam o que era racismo. Eles conseguiam identificar quando sofriam racismo nas ruas.
E é muito importante isso, gente. É muito importante a gente saber o que é o racismo. Esse sistema cruel que categoriza e que diz que a gente não pode. E eu só descobri. Aí é um parêntese, né? Alguém tem dúvida de que eu sou preta, gente? Tem como ter dúvida? Não tem como ter dúvida, porque o meu cabelo, a cor da minha pele, os traços do meu rosto. Mas eu sofria racismo e não sabia identificar que era racismo. Eu entrava nas lojas e as vendedoras não iam me atender e eu achava que é porque eu não tinha dinheiro para comprar naquela loja. Não era porque eu era negra. E aí passei para o concurso de uma prefeitura de Caxias, que na época, né, a pessoa de Caxias era rico, né, gente? Caraca, o auge era ser professor de Caxias. Não, não é mais. Não é mais assim. E aí eu comecei a frequentar espaços que eu não frequentava antes. E eu tenho até hoje, são minhas amigas há mais de 10 anos. Minhas amigas louras, todas louras, só eu de negra no meio. E aí a gente entrava numa loja legal do shopping. Ninguém ia me atender, só ia atender as minhas amigas. Aí eu comecei a me questionar, ué, mas eu ganho a mesma coisa que elas, por que eu não sou bem atendida como elas são? Foi quando eu comecei a despertar. Gente, isso foi 2007. Tem pouco tempo, porque a gente está em 2022. E aí, quando eu comecei a querer deixar o meu cabelo natural, que eu fazia o cabelo lá no Beleza Natural, que não é natural, né, gente? Porque eles usam química para deixar o nosso cabelo cacheado. Quimicamente natural, é. Isso aí, gostei. E aí, quando eu comecei a querer deixar o meu cabelo natural, não que toda negra tem que ter o cabelo natural, tá? Desde que ela entenda que o cabelo dela é bonito, do jeito que é, e ela queira mudar o visual, como eu mudo sempre. Se entrarem no meu Instagram, cada foto é um cabelo. Ele tá lá, ele vê. A Eja é Negra, meu Instagram. Sigam lá, gente, dá essa moral pra mim. Vou, pô, claro. E aí, eu hoje mudo de cabelo sempre. Eu coloco trança, eu coloco entrelace e faço vários, só não aliso. Mas eu mudo de cabelo sempre. Mas não porque eu acho o meu cabelo feio, mas porque eu tenho possibilidade de brincar com o meu cabelo. Mas muita gente alisa o cabelo, ou coloca só trança, ou coloca só entrelace e sem entrelace se acha feia. Sem estar com o cabelo alisado se acha feia. Se tiver com cabelo natural se acha feia. É diferente. Então, quando eu comecei a querer deixar o meu cabelo natural, eu comecei a estudar sobre aquelas receitinhas, né? Quem é mais velho, tem uma mais velha ali no meio. De fazer hidratação de maisena, que todo mundo faz hoje, óleo de rícino, babosa, tutano. Isso, minha tia da Bahia mandava tutano pra gente quando eu era criança. Isso é receita ancestral nossa. E aí eu comecei a descobrir a minha negritude. Isso, gente, foi 2015 que eu me descobri negra. Então é todo um processo e demora, cada um tem o seu processo. E é por isso que é importante a escola falar sobre o racismo, que ele existe, não é mimimi. Os meninos jovens, principalmente, sabem que entra na loja americana, segurança só segue eles. Fala aí. O segurança da loja americana segue a gente que é preto. A vendedora da loja não atende a gente do mesmo jeito que atende a pessoa branca, porque a gente é preta. Porque o pessoal. Olha, vou falar uma coisa para vocês pessoal. Eu tenho um filho, meu filho João Vitor tem 21 anos hoje. E aí, quando o João tinha 14 anos, eu estava de carro, e aí minha mãe atrás e o meu filho do meu lado. O meu filho, se olhar para né, o meu filho, não tem como não dizer que é meu filho, porque é muito parecido. E ele estava de touca, porque estava frio. De touca a gente usa o quê? De frio a gente usa touca, né? Os meninos usam touca. E aí ele estava de touca do meu lado e a gente passou por uma viatura
E ele, passei devagar, normal. Eles olharam para o meu filho com um olhar que eu fiquei com medo. É pela cor, sim. E aí eu fiquei: "Meu Deus, o meu filho tem 14 anos. Ele está comigo que sou mãe do lado, com a avó, e se ele estiver sozinho, como é que vai ser isso?". E aí eu tive que ensinar meu filho como reagir numa abordagem policial. Meu filho hoje faz faculdade federal, não em Macaé que ele estuda, ele nem mora aqui, ele mora em Rio das Ostras. E aí perdeu a carteira pela enésima vez, a carteira com todos os documentos. Seu João Vitor, pelo amor de Deus, não anda sem documento. Você é um menino preto, sozinho aí, sem documento. Anda com a declaração da faculdade, como se adiantasse, né? Que vão dizer, ah, você com declaração ou sem declaração da faculdade. Então, assim, existe. É, agora vai ter que ser, né? Porque já é a terceira carteira que perde, né? Então, assim, existe, não é mimimi. E a escola falar sobre isso é primordial. E eu percebo que vocês falam. Exaltar a beleza negra, a estética negra, os feitos de nós negros. Nós não somos só os criadores do samba, dos ritmos afro, das escolas de samba, não é só pagode, não é só jogador de futebol, nós somos potências, cientistas, médicos, advogados, professores, engenheiros. Então, nós precisamos que os nossos alunos se vejam nesse lugar de pessoas potentes, que vão enfrentar, sim, muito mais obstáculos que os não negros para alcançar lugares, mas que podemos alcançar e precisamos alcançar. E aí eu volto a dizer o quanto é importante ter professores negros para que esses alunos se vejam, e aqui eu estou vendo que tem. O quanto é importante ter uma gestão negra, porque se não fosse por isso, talvez a escola não tivesse essa cara. O quanto é importante ter uma mulher preta num cargo de chefia dentro de uma secretaria de educação, porque a nossa EJA, esse ano, está estudando Luiz Gama, que é um poeta, escritor, abolicionista, advogado, que foi autodidata, que se libertou e conseguiu libertar 500 escravos. A EJA está estudando a história desse cara. E aí ele está trazendo, ele está convidando outras personalidades negras para poder os alunos conhecerem. Então teve escola de EJA que conheceu Elza Soares, conheceu Chaciata, conheceu Nelson Mandela, conheceu Tim Maia, personalidades negras que ocuparam outros espaços. Então isso é muito importante. E em 2018 a EJA estudou Carolina Maria de Jesus. Quem aqui conhece Carolina Maria de Jesus? Eu sou apaixonada por Carolina, né? Teus alunos conhecem que você é professora de português, história. Carolina é maravilhosa. Quem é essa? Vou falar quem é essa. Uma mulher maravilhosa. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora que era uma catadora de papel. Estudou até a segunda série, se eu não me engano, terceira ou segunda série. Mas ela escrevia muito bem. E aí o sonho dela era escrever um livro. Ela tinha 3 filhos, era mãe e solteira. E ela catava o papel, e nesses papéis que ela catava, que ela escrevia o seu diário. E aí ela escrevia, hoje, dia 14 de... Hoje é 14? 13? 13. 13 de outubro, aconteceu isso, isso e isso. Ele ia escrevendo. E Carolina era extremamente politizada. No livro dela, ela falava de geografia, ela falava de história, ela fazia muita matemática, porque vivia ali equilibrando o orçamento, quantos papéis eu tenho que catar para poder conseguir comprar o leite dos filhos. Ela discutia sobre feminismo. Ela era uma mulher solteira e que se orgulhava de ser solteira, porque era melhor ser solteira do que virar tamborete na mão dos homens, que enquanto as mulheres apanhavam, ela estava em casa ouvindo valsas vienenses. Então era uma mulher incrível. E aí quando eu li o livro, eu falei, cara, essa mulher poderia ser aluna da EJA. Até aí a nossa EJA estudou em 2018 Carolina Maria de Jesus. E eu escrevi, oi, sim, porque ela tinha, ela fez, compôs
um samba, que é Salve Ela, né? Salve ela, oh, salve ela, a vedete da favela, Carolina. É maravilhosa. Eu escrevi um texto no livro Nós Entre Livros, que eu esqueci de trazer meu livro, gente. Esqueci de trazer o livro onde eu participo e fiz um texto que é uma carta para Carolina, contando para Carolina o que a EJA de Belford Roxo conhece dela, né? Então foi muito especial para mim que a EJA estudasse Carolina Maria de Jesus. Então, eles se viram na Carolina. Isso fez toda a diferença. Carolina é falada até hoje na EJA. Alunos que já saíram da EJA e falam de Carolina. Então, é importante que os nossos alunos se vejam nas aulas, nos currículos, que a gente estude textos, que esse aluno se veja, que vocês se vejam. Não adianta o professor ensinar um conteúdo que na sua vida, você, onde é que eu vou colocar isso aqui? Para que isso aqui vai me servir? Sabe? Quem é professor está me entendendo. Óbvio que os alunos precisam ter acesso aos conteúdos historicamente acumulados, é direito deles também. Mas que esses conteúdos sejam apresentados de forma significativa, para que eles se vejam, para que eles tenham interesse em vir para a escola. Porque pensa, você estudar o dia inteiro, quer dizer, trabalhar o dia inteiro e vir para a escola e o professor só encher o quadro de dever aleatório. Esse cara não vai vir, vai desanimar, entende? E aí eu vou encerrar minha fala, que eu acho que eu já passei de 20 minutos faz tempo. Ninguém está controlando o meu tempo, nem eu. Que aí eu quero ouvir vocês. Eu quero saber se vocês têm perguntas, se os professores querem colocar alguma coisa, os alunos querem colocar alguma coisa, principalmente, para a gente aqui fazer uma troca, porque eu não vim aqui ensinar nada, não. Eu vim trocar e aprender com vocês, tá bom? Quem vai puxar? Primeiro, um de cada vez, sem tumulto. Gente, um de cada vez. Pode começar. Uhum, com certeza. Amém. Uhum, uhum, isso aí. Isso aí. É isso.
Com certeza. Eu não aceito ninguém aqui desistir. Ninguém. Eu não aceito ninguém aqui deixar o sonho de vocês para trás. Os sonhos de vocês estão aqui. A partir dessa data, todos e todas vão realizar seus sonhos. Mais uma vez, não desistam, porque nós temos o suficiente para continuar. Não é fácil, não é fácil. Como você falou, temos dificuldade, temos barreira, mas vamos vencer. Só cada um que está aqui agora sabe o que passa para chegar aqui. Mas nós agradecemos a vocês que abriram essa porta. Primeiro, Deus abriu essa porta para a gente. Depois usou vocês, cada um de vocês, do jeitinho de vocês, para nos abençoar, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. E mais uma vez, não desista. Não desista. Vou sair daqui, vou pegar meu certificado, o feriado do ano eu já vou fazer na faculdade. Amém. Tá? Eu peço que vocês comecem a olhar para isso. Comecem a ouvir o que eu estou falando aqui, principalmente os mais jovens. Não deixe para trás. Não deixe o filho, a filha, o esposo, a dificuldade, as pessoas que deram não para você. Não deixe. Não deixe isso diminuir você nem desanimar. Supere. Existe algo maior sobre isso. É a vitória que Deus já preparou para nós. Palmas, né, gente? É por isso que eu amo a EJA, né, gente? Pode. Para eu me recuperar. Meu nome é Sérgio, sou professor de geografia, trabalhei aqui na EJA até 15 anos, né? Eu digo o seguinte, a minha formação como professor, ela é na sala de aula. Isso aqui é a sala de aula, né? Primeiro eu queria dizer o seguinte, isso aqui é uma alegria ter vocês aqui, né? Eu acho que a escola, o espaço físico,
mais divino. Né? Por exemplo, eu sei a professora Tatiana, mas, por exemplo, eu acho que a EJA um dia tem que acabar. Sim, A gente resolveu o sistema educacional brasileiro. sim. Né? Um dia Se a gente é acabar utópico. com as desigualdades socioeconômicas, culturais que tem nesse país, eu quero dizer para vocês, não vai haver necessidade de a gente ter mais eles. Uhum. Se a gente permitir, se permitir entender que a gente, quanto cidadão, a gente tem que fazer valer o nosso direito, ela falou, poxa, totalmente bem, como mulher, mulher negra, né? E aí cada um de nós aqui sabe das nossas dificuldades, talvez outros não, por exemplo, eu sou um homem branco, negro, eu nunca fui parado pela polícia, só por causa da minha pele, nem em banco, nem em lugar nenhum. Né? Essa é uma realidade do Brasil. Ela traz essa questão da luta contra o racismo, eu acho que é uma coisa muito bonita aqui. Quando eu digo bonita, pessoal, muito importante. Não é mimimi isso. É uma boa vida. Muito bem. Racismo é algo presente. Essa escola, a EJA, aqui em outros tempos, e agora com vocês, ela tem que estar o tempo todo nesse movimento incansável dessa luta, entendeu? Para que a gente, para que vocês, para que nós, professores, professoras, alunos, alunos, sociedade, as nossas famílias, a gente tenha um alcance disso, a gente possa construir essa questão da dignidade para todos, não só para alguns. Então, por exemplo, quando eu vejo educação de jovens e adultos, eu fico muito feliz de estar aqui no CEP. Eu digo para vocês, o coração muito feliz de ter esse auditório cheio hoje. As identidades que tem aqui dentro são identidades que reafirmam que nós, os mais pobres, os que mais sofrem nessa sociedade capitalista, né, desigual, e aí nós, professores, sofremos com digamos o quê? O Nelson sabe muito bem disso. Né? Nos últimos 10 anos aqui no CIEP, todo ano ameaça de fechar turmas. Uhum. Todo ano políticas de contenção, né? Austeridade governamental, tem poucos alunos, e a gente via que a demanda cada vez mais crescia e aumenta. E, por exemplo, não dá para chegar aqui e fazer uma EJA, simplesmente repetir, que a gente amanhã talvez aqui na escola, no seminário, né? Repetir, fazer com que vocês venham para cá depois de um dia de trabalho e repetir a velha cantilena, entendeu? Do copia, como a professora falou, senta, copia, apaga, responde, sim ou não, passou, não passou, ou como você falou, né? Vê que está com 5 pontos, não. Eu sempre falei para os meus alunos para que os dias esqueça a nota. Então, o professor é uma culpa, esquece isso. Todo respeito aqui. O seu demônio é nota na escola. Porque as pessoas se esquecem do mais essencial na construção do conhecimento, que é trocar, de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Isso aí. E com certeza, aí a produção do conhecimento ela é importante para nós. Né? Mas o sistema, eu digo sistema, quem está por cima, É, então. quem está nessas estruturas de poder, né? Eles pensam fora disso aqui, da nossa realidade, do nosso contexto. E aí a gente aqui pode fazer um movimento diferente. Então, assim, dizer para vocês que eu estou muito feliz com essa noite, né? Porque a professora Tatiana, parabéns pelo que ela colocou aqui, que você, seu nome, né, Nádia? O Aparecido também era assim, né?
Nossa, que maravilha, né? gente. Claro que tem umas histórias que a gente pega umas peças, né? Um outro filho dela menor, que foi nosso aluno, que também estudou com problema de saúde. Então, isso fragilizou muito ela, é uma outra vez que eu tenho. Mas isso é para você ver, né? Que é importante fazer isso que você está falando, mas é importante lembrar dessa ancestralidade que você passou por aqui. Então, esse movimento é que a gente tem que fazer mesmo, tem que falar. Porque só falando, gente, entendeu? É que a gente se fortalece também Sim. enquanto mulheres, enquanto negros, enquanto pobres, enquanto brancos, pobres, enquanto trabalhadores, trabalhadores, empregados ou desempregados ou subempregados, né? Porque a sociedade capitalista massacra a gente pra caramba, Máquina de né? moer Nas gente. realidades que a gente vê. Então, aqui é que na escola que a gente vem nesse momento, e aí, de novo, parabéns pelo que você falou, é que a gente se encontra e diz, opa, é possível. É possível a gente vencer essa desigualdade. Porque esse é o problema hoje da sociedade, a desigualdade. E a escola tem que bater nessa tecla da desigualdade. Seja desigualdade de gênero, desigualdade de etnia, desigualdade econômica, cultural. Eu lembro, só para fechar aqui, o nosso amigo, professor Thales de Arte, que entrou de hoje à tarde, né? Trabalhamos aqui junto com isso, quando a gente começou com as primeiras saídas, Nelson vai lembrar. As primeiras saídas, que a gente começou a levar os alunos ali no SESC. Vamos fazer uma social. Uma vez foi eu, Thales e uma aluno. Marcamos lá no SESC. Aí o Thales olhava no SESC. Acho que o negócio vai dar errado. Não vai dar errado, não dá, rapaz. Água mole e pedra dura, tanto bate que tem um dia vai curar mesmo, tá tranquilo. E aí fomos saindo, fomos saindo. Até o dia que a gente foi numa exposição da Tarsila do Amaral, Centro Cultural Banco do Brasil. Todos nós fomos trabalhadores vinham de lá, queriam trabalhar, né? Centro comigo, Zona Sul, Carioca. E chegamos lá, e foram mulheres com seus filhos. Porque alguns maridos falaram, Desconfiaram. ou você leva o filho ou você não vai. Porque achava que a mulher ia fazer E alguma foi eu coisa. e Thales com essa 25 mulheres. E mais alguns filhinhos que estavam juntos. E o Thales falava assim, o Thales passou aqui, É. e o Thales, eu digo o seguinte, como professor de arte, né, que a gente gostava muito de discutir juntos. E o Thales falou assim, olha, certo, está certo o que você está fazendo. Então a gente, quando você diz assim, vocês também professores, mas muitos seus professores também da EJA, para sair do comodismo. A gente também tem que cutucar, entendeu? A gente também tem que propor aos nossos professores, e aí é aquilo que o Paulo Freire falava, aprende quem ensina, ensina quem aprende, uma roda, né? Porque quem está aprendendo está ensinando, quem está ensinando está aprendendo. Uhum. Para que a gente saia da mesmice. Foi a discussão do nosso professor que veio aqui, que eu fiquei com a pena dele não vir também junto, claro, que a Tatiana foi ótima com a Tatiana para discutir uma outra escola. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pensar uma outra escola, uma outra sociedade, para que esse movimento vá aumentando. Então, gente, assim, ó, parabéns por essa noite aqui, tá? Eu bati umas fotos aqui, já estou postando no grupo de amigos também. Eu gosto muito aqui, porque eu aprendi, sem brincadeira nenhuma, a ser professor aqui na ilha. Eu aprendi a ser professor aqui na Talvez. ilha. Foi em 2007, quando eu comecei aqui nesse CF, que a gente começou, nem era EJA ainda, né, Nelson? Era regular, ensino médio regular, né? Regular. Grupo de senhorinhas, evangelho, sexta-feira à noite, geografia, né? Era uma festa, né, gente? Tinha que ser regular e EJA. Ele na virada do meio do ano. E aí, sempre mulheres e homens como vocês não podem e tem que cutucar a gente. Porque só cutucando a gente é que a gente pode fazer diferente. E eu acho que é isso, tá, gente? Não perca esse foco. Deixa eu só falar uma coisa, Jorge. Primeiro que você me emocionou demais com a sua fala. Aí eu falo que são histórias que só tem na EJA, né?
eu não poderia falar mais do que o professor já falou sobre e eu queria destacar 2 coisas que você disse. Primeiro, que você vai concluir o ensino médio e você vai fazer faculdade. E aí, desmistificar a ideia que o aluno da EJA só quer o diploma para melhorar um pouquinho no trabalho. Não, o aluno da EJA tem sonhos grandes. Eu estou vendo isso lá em Belfor Roxo. Eles estão no ensino fundamental, porque a nossa EJA lá até o fundamental, eles querem fazer o médio, eles querem fazer graduação, eles querem ser engenheiros, advogados, psicólogos, assistentes sociais, eles têm sonhos, então não se limitem, porque vocês podem sim ir muito à frente. E outra coisa, né, que ele disse que não quer ver ninguém desistir, né? Aquilo que a gente fala, ninguém solta a mão de ninguém. E aí eu queria trazer uma historinha de quando eu comecei minha faculdade de pedagogia. Casada na época, com meu filho tinha 2 anos de idade. Meu filho, quando não tinha com quem deixar, eu levava para a faculdade, ele corria pelos corredores da faculdade, em Caxias, que eu estudava lá. Eu ia de bicicleta para a faculdade para não gastar dinheiro de passagem, porque eu morava perto. Poxa, se eu pegar um ônibus, eu vou saltar 3 pontos depois. Comprei uma bicicleta e ia para a faculdade de bicicleta, botava meu filho no quadro e deixava na minha mãe. Correria. Hoje, quem vê o close não sabe qual foi o corre. E eu lembro que no meu primeiro dia de aula na Faculdade de Pedagogia da UERJ, eu vi os alunos do último período tirando foto com a beca na faculdade. E aquilo me impactou. E aí eu cheguei na sala, pedagogia, gente, quem aqui fizer pedagogia, é um curso majoritariamente feminino. À noite só tem muita professora que estuda, trabalha o dia inteiro, à noite faz pedagogia. E aí eu cheguei na sala e falei, vocês viram lá embaixo? Pessoal do último período tirando foto com a formatura. Gente, a gente não pode esquecer disso. Daqui a pouco é a gente que está lá. E aí, cada hora que uma cansava, porque era muito difícil, você dá aula o dia inteiro e ler texto, e eu sou da época da internet de escada para fazer trabalho. Gente, tem que ser muito resiliente, tem que ser muito forte, porque toda hora tinha um querendo trancar a faculdade. E eu, lembra da foto? Daqui a pouco a gente vai tirar aquela foto com a beca. E no 7º período foi a minha vez de eu falar, eu não quero mais, eu vou parar. No penúltimo período, porque eu briguei com a professora, porque ela chegou nas salas, veio do Nordeste e achou que todo mundo que estudava aqui no Rio era playboy. Faculdade pública, que todo mundo ali era filhinho de papai e de mamãe. Eu arrasei com a professora, botei o dedo na cara dela. Você me respeita que você não me conhece, conhece a minha história. Foi um horror. Eu saí chorando da faculdade, queria trancar, queria ir embora. E aí, uma amiga minha, Jandira, representante da turma, me pegou no portão da UERJ e me trouxe para dentro. Lembra da foto? Não para, não. E foi por ela que eu não parei, porque eu ia trancar a faculdade naquele dia. E aí, na aula seguinte da professora, eu estava com tanto ódio dela, que eu não fui à aula. E aí eu soube que ela se desculpou com a turma, ela pediu perdão por ter nos julgado. Porque ela tratava a gente igual criança, sabe? Ia dar prova, botava fileira, um aluno sim, um aluno não, para ninguém colar, umas práticas que a gente já tinha abandonado aquilo na faculdade há muito tempo, e tinha umas falas elitistas, como se a gente tivesse ali, sabe? Uma coisa muito ruim. Enfim, ela se desculpou com a turma, ela me pediu desculpa, e na minha formatura, quem me entregou meu canudo foi essa professora, a Mônica. Não esqueço dela jamais. Então, é isso. Sempre tem que ter Jorges nas turmas, espalhados, que é para na hora que um quiser parar, venha, opa, não para não. E aí, assim, eu queria saber se alguém mais quer falar. O Jorge falou que queria falar. Quero ouvir mais vocês, porque hoje está sendo uma ótima noite para a gente falar da EJA, para a EJA e com a EJA, né? Fala. Comentar sempre com as minhas colegas de sala de atividade e a gente não tem do que reclamar de professor nenhum. Estão com moral, hein, professores? Do ano passado até o dia de hoje, todos são muito educados.
Mas vai. Falta quanto tempo? Tá acabando. Tá acabando. Vai tirar foto com a Beca. Jorge quer falar, Jorge? Jorge quer continuar. É porque eu quis vir para cá, para frente, para ficar perto de vocês. Vem para cá. Você aparecer. Pessoal, a questão da vergonha. Não tenham vergonha de colocar essa camisa. Minha, eu só tenho uma lateira e vim com a branca. Não tenha vergonha de dizer que vocês voltaram a estudar. Sim. Porque quando vocês dão esse testemunho, vocês estão libertando pessoas. Estão querendo ouvir Isso aí. o testemunho de vocês que vocês voltaram. Vergonha. Vergonha. A maior vergonha é quando a gente vai preencher um formulário e está lá, grau de instrução. Ensino médio incompleto. Ensino fundamental. Essa era a maior vergonha que eu tinha. Trabalho num lugar que foi Deus que me colocou lá, que não entra sem ter ensino médio. Eu estou lá 13 anos. Me capacitei, formei lá, sou profissional. E não entra. Foi Deus que me colocou lá. Mas não foi por aí que eu parei. Então não tenham vergonha. Não sintam vergonha em falar. Olha, eu voltei a estudar. Porque pessoas lá fora precisam ouvir da boca de vocês. Eu voltei a estudar, eu consegui, eu estou feliz, eu vou fazer faculdade. Você vai se formar. Não vai ser um buraco no asfalto que vai nos parar. Sim. Vai ser um acidente. Estou 15 dias sem vir na aula, desesperado. Só assim. Não, nem o buraco me parou, porque eu tive 15 dias para ficar em casa, com 9 eu já estava aqui. Todo remendado, cheio de ponto, enfaixado, mas estava aqui. Porque eu amo essa escola. Então, gente, compreenda essa coisa. Eu estou falando para vocês aqui. Não sintam vergonha, sintam orgulho em dizer que vocês já começaram. Beleza? Obrigado aí. Deixa eu pedir. Você quer falar? Sobe o meu Instagram. Vê se tu consegue entrar. Porque tem a foto do seu Jurandir que eu quero que vocês vejam. Eu acho que tem a foto do seu Jurandir. Pode ir. Vai. Fala, diretor, que aí ele vai achar a foto do seu Jurandir. Esse aí. Essa EJA 2022, essa foto. Essa aqui tá. Isso aí. Fala, diretor. Primeira turma, no meio do ano. Foi a primeira, e quando eu entrei na direção, a primeira ação que eu fiz foi um jantar para ele. Você falou isso.
Deu hora de ir embora. Pode chegar aonde mora. Então, essa é uma questão importante. A outra questão é muito estrutural e econômica, que é a questão do trabalho. Muita gente trabalhando à noite, mas muita gente, como entregador, lanchonete e tudo mais. Então, tem muita gente que eu trabalho noturno, principalmente trabalho como entregador, Uber, e tem uma terceira coisa que eu gostaria de destacar. Essas questões mais culturais, é mais complicado a gente conseguir enfrentar isso. Mas tem uma questão, que é a questão do ensejo. Esqueci de falar do seja. Que bom que você lembrou. Que eu escuto de alunos falando assim, não, vou fazer o ensejo. Vou fazer o ensejo, vou fazer o ensejo. E aí, ao fazer o ensejo, nem você radicalmente contra o ensejo. Eu acho que há pessoas e situações que realmente a questão tem que ser o ensejo. Mas se a pessoa pode fazer presencial, não deve perder essa oportunidade. Porque até aqueles, e acredito mesmo, muita gente tem os seus sonhos e tudo mais, mas tem até aquele que vem por conta, talvez, do diploma mesmo, porque o emprego exigiu que ele tivesse lá no ensino médio. Mas quando chega aqui, é contaminado, por exemplo, pela solidariedade dos colegas, pelo trabalho dos professores, ele vê uma outra situação, ele vive uma outra realidade que ele se anima e avançar, e não parar só no ensino médio. E aí, assim, vocês são muito importantes para a gente, várias situações, mas eu queria também destacar uma. Como pessoas que vão divulgar a questão desse trabalho aqui. Divulgar é a felicidade que vocês sociedade nacional, agora, ter tempo, pegarem essa questão que eu colocaram vocês da e aí vocês vão falar com os seus familiares, vão mostrar, vão irradiar essa felicidade. Muita gente que não acreditava de repente, muita gente que não deu força vai ver que valeu a pena. Então, na verdade, eu queria fazer uma proposta para vocês, divulgar isso. Quem quer falar, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Gente, seja para aqueles que realmente não tem esta grande oportunidade de fazer o presencial. Aí realmente a pessoa não tem, trabalha manhã, tarde, trabalha de plantão, não tem horário, não tem comunicação. Tudo bem. Mas se puder fazer presencialmente isso, pense no ensejo, o governo vem com uma história de seja para todo mundo e tal, você faz jogando no ensino médio, dando dinheiro. Sem condições de Nenhum. essa vivência para você criar ânimo para poder avançar. Tá? Então a questão dessa questão tem que ser, eu vejo toda hora, toda hora. Então como vocês, aonde vocês gostam, quem vocês convivem, muita gente está nessa onda que seja, alerta. Não é que seja é uma grande furada, né? Tem situações e situações. Mas quem puder fazer presencialmente é a melhor coisa. É desgastante, é cansativo, claro que é, você quer. Mas não veja isso como sacrifício. Veja isso como investimento. Isso aí. Vocês estão investindo em vocês mesmos. Vocês estão Gente, vocês estão com moral, tá? Palmas para os professores da casa. Eu queria mostrar para o Jorge esse senhor aqui, ó, que está na nossa chamada pública de 2022, que é o seu Jurandir. E aí você disse que não tem vergonha de usar o seu uniforme. E aí quando eu conheci o seu Jurandir, eu fui à escola numa culminância, né? E aí ele deu depoimento, ele era do ciclo 2, que era classe, era quarto e quinto ano de escolaridade. E ele disse que ele trabalhava com a parte elétrica, ele sabia ler plantas elétricas, mas na hora de fazer a lista de material para compra, ele não sabia fazer a lista, porque ele era analfabeto. Então, o auxiliar dele é que tinha que escrever a lista para ele, profissional, fazer o serviço. E ele ficou com muita vergonha disso. E aí foi fazer a matrícula, essa diretora dessa escola especialmente, que é a José Pinto Teixeira, que é lá do Babi, né? A Cláudia, é uma diretora apaixonada pela EJA e isso faz toda a diferença. Porque um dos entraves para a EJA continuar e crescer é o diretor abraçar a causa da EJA. Porque eu não sei como é o estado, mas no município, o professor da creche e o professor da escola, que tem fundamental, EJA, educação infantil, que funciona 3 turnos, ele ganha a mesma coisa. Então, o diretor que não gosta da EJA, é menos trabalho para mim.
e fala na minha cara: "Olha, não vou abrir EJA não, tá?". Aí eu: "Como assim? Mas eu preciso de uma EJA ne". "Ah, não vou abrir não, e se abrir eu não vou". Abafa. E aí o Jurandir falou que ele pensou assim: "Caramba, eu coroa, eu vou botar o uniforme". E aí nesse dia da palestra ele falou: "Hoje eu tenho o maior orgulho de botar esse uniforme aqui". E eu fiquei emocionada, dele ir para a escola e não ter: "Ah não, eu tenho a maior honra de vestir esse uniforme". Aí eu falei: "Não, ele vai ser a estrela da nossa chamada pública de 2022 e é o seu Jurandir, desfile cívico de Belfor Roxo". Ele foi o porta-bandeira, estava com a bandeira do Brasil à frente da José Pinto e hoje já está no 6º ano e vai embora. Então, assim, quando você falou isso, eu falei: "Ah, tenho que mostrar seu Jurandir para vocês". Enseja, nós estava conversando ali atrás. Gente, o Enseja, esse governo que desmantelou a educação, e especialmente a educação de jovens e adultos, eu não tenho a quem me reportar enquanto chefia no governo federal em relação à educação de jovens e adultos. Não tem ninguém, entendeu? Que responda pela EJA diretamente nesse governo. A gente está largado há 4 anos. E é difícil. Tem que ficar aqui, né? Tá, foi mal. E aí eu esqueço, me empolgo, porque eu vou chegando, daqui a pouco eu tô lá no meio. Sou professora, né, gente? E estava falando o quê? Do Enseja. Maciçamente na televisão, propaganda do Enseja. E foi isso que o Nelson falou. O Enseja é para casos específicos. Não é para todo mundo. A gente tem que garantir o direito de vocês estarem aqui sentados na escola estudando. E aí eu tenho colegas lá da secretaria que foram aplicadores do Enseja. Muita gente se inscreveu, mas pouquíssimos alunos foram fazer a prova. Então nem veio estudar presencialmente, nem fez o Enseja. E aí esse povo está aí, solto. Sobre os alunos que trabalham à noite. É um entrave muito grande, porque deveria ter EJA de dia. A EJA não é sinônimo de educação noturna, não é sinônimo de educação à noite. Eu queria muito ter turmas de EJA de manhã, para o cara que é vigilante poder estudar de manhã, para o cara que é entregador estudar de manhã ou à tarde. E eu não tenho, porque a prioridade são as crianças. Então não tem espaço físico para eu poder ter turmas de EJA durante o dia. É complicado, mas em Bel, o prédio do Maria Lúcia Sindra já está pronto, já foi reformado, e aí é um prédio só da EJA. A gente tem uma escola que é a Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos, professora Maria Lúcia Sindra Soares. Ela funciona de forma semipresencial, o aluno pega o módulo, estuda em casa, vai na escola, tira dúvida com o professor. É específica também, não é para todo mundo. Mas agora, essa escola vivia emprestadinha na casa dos outros, sabe? Ficava um tempo dentro de uma escola, dentro de outra, ninguém sabia nem onde ela ficava. E aí agora, finalmente, o prédio dela está pronto, já foi reformado. Hoje eu perguntei lá na secretaria, cadê a mudança do Sindra que não aconteceu ainda para a casa dela? E aí é um prédio só da EJA. Eu já falei, separa uma mesa para mim que eu vou ficar lá, não vou nem ficar na CEMED, porque, né? Vou ficar lá no Sindra, vou despachar de lá, e aí eu vou ter um prédio só da EJA. Eu vou poder abrir EJA de manhã, eu vou poder abrir EJA de tarde, eu vou poder abrir EJA à noite, eu vou fazer a festa. Só falta me botar logo a escola lá para funcionar lá no prédio dela, que finalmente ficou pronto. Então, que horas são, né, gente? Deixa eu ver. Tá na hora, né, diretor? Tá na hora. E aí eu queria mais uma vez agradecer ao convite. Napoleão, meu amor, obrigada. Agradecer a vocês pela troca, pela oportunidade de estar com vocês. Está sendo uma noite maravilhosa para ouvir a EJA, para falar com a EJA, para falar da EJA. Sigam a EJA Negra. Podem entrar em contato comigo, tá? Para a gente debater, para vocês. Olha, Tati, fala sobre isso. Eu acho que seria legal você fazer um vídeo falando sobre essa questão. Eu acho que vai ser muito importante para mim. Me convidem, tá? Para novas festividades aqui. É de Belfor Roxo também, que chegou atrasado. Você é de Bel de onde?
Lá é meio complicado. Lá eu não tenho escola de EJA. Lá não tem EJA lá. Lá é complicado. Eu moro em Nova Iguaçu, né? Eu trabalho no centro. E aí as escolas das 3 setas para lá, eu tenho que ir de carro oficial. Senão não dá para ir. Qual é a escola dela? É do município? É Júlio César. A diretora, eu amo a diretora do Júlio César. Qual é o seu nome? Monique, mas é uma questão que extrapola a escola. Porque a diretora, qual é o nome dela? Ai, é Cristiane Belo. Não é Cristiane Belo? Que é uma pequenininha bonitinha. Eu amo a Cristiane. É uma escola que... eu trabalho com educação de jovens e adultos. Lá não tem. Mas eu acompanho o trabalho da Cristiane Belo lá, com as meninas do Fundamental. É uma escola que a Simone, que trabalha comigo, a Simone Ramos, que fala que é muito bem organizada. Abafa. Não posso comentar. Abafa. Gente, deixa a Monique falar, gente. Por favor. São questões, Monique, que extrapolam, por exemplo, a violência, como o Nelson falou. Extrapola a nossa ação de Secretaria de Educação. Não tem como a gente intervir. O que a gente pode fazer, o que a gente faz, está tendo operação na Vila Paulina, não tem nem como mandar patrulha escolar lá. Isso aí. Tu dá aula no Júlio César? Não é de São Santos, que é próximo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Em relação às outras questões, merenda, material, ouvidoria. Quem foi que te falou? Não sei, não foi Tatiana Barbosa. Ouvidoria da prefeitura, porque isso chega. É o canal que vocês têm para poder dialogar com os órgãos que, né? Porque eu sou do pedagógico. Eu não tenho como intervir na questão de merenda e de material. Né? Se um professor, um aluno da EJA falar para mim, olha, na minha escola de EJA não tem aula, ou estou saindo cedo, aí é pedagógico, eu tenho como intervir. Agora, merenda, material, uniforme não é minha praia. O que você faz? Ouvidoria da prefeitura, entra no site e coloca lá na ouvidoria. Está acontecendo isso, 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 isso. Sobre violência, batalhão 39. É ligar, entendeu? Porque
Heliópolis, Areia Branca, Andrade. Mas você entendeu, Monique? A gente tem que direcionar as nossas reclamações para os lugares certos para poder chegar. Porque quando tem alguma questão da ouvidoria sobre o pedagógico, a gente recebe lá, a gente tem que dar resposta para a população. Então, entra lá na ouvidoria, você não precisa se identificar, e aí você coloca essas questões. Quem te ensinou? Não foi Tatiana Barbosa, nunca vi, não sei nem quem é, tá? Porque, né? E aí eu já estou vendo que tem gente, a EJA é assim, da hora da EJA, a EJA tem que ir embora. Eu vou encerrar minha fala agradecendo, me colocando à disposição. Amei essa escola, amei vocês. E é isso, foi uma ótima noite para EJA dialogar sobre ela mesma. Agora nós vamos dar uma lembrancinha para a nossa professora querida. Eu amo essa flor, gente! Muito obrigada. Eu amo essa flor. Gente, minha flor preferida, se vocês olharem meus posts, todas têm beijos e sorrisos de um girassol. Se acertaram em cheio. Obrigada. Obrigada. Nós queremos honrá-la. A senhora, professor Léo, com certificado de participação aqui da palestra. Parabéns. Muito obrigada. Amém. Gente, muito obrigada. Em nome da escola, eu queria agradecer a professora Tatiana. Obrigada. E a todos vocês, tá? Eu espero que vocês tenham absorvido a mensagem principal daqui. Qual é a mensagem? Resistência. A EJA é resistência. A educação nesse país sempre foi sonegada para a classe trabalhadora. Verdade. E principalmente para os negros e negras. Vocês são um grande exemplo. Enormes. Muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Gente, Jorge, tira foto comigo, Jorge. Tira e manda para mim. Obrigada. Amém, amém.